No vídeo de agora nós vamos falar sobre os amistosos que ocorreram nesse mesmo dia da Special Match. Bom, eu vou começar com o amistoso de Gustavo vs Juan. Mais um Gustavo vs Juan, hein, galera? E dessa vez o Gustavo ele levou a melhor. Nos pênaltis contra o Juan. Gustavo não venceu o Juan. 2 jogos seguidos que ele não vence o Juan, hein? Começar a se questionar se o Gustavo é tão melhor quanto o Juan. Como ele vem falando aí que é melhor do que o Juan é figurante. Mas os números não provam isso. Provam que o Juan é figurante sim contra todo mundo, exceto contra o Gustavo, que eventualmente consegue arrancar um empate ou até mesmo uma vitória em cima do Gustavo. Se nós puxarmos o histórico do confronto, são 6 partidas que eles já se enfrentaram, com 2 vitórias do Gustavo, 2 vitórias do Juan e 2 empates, então tá bem igual esse histórico de Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Não existe favor de time do Gustavo, não. O Gustavo é favorito antes da partida começar? É favorito antes da partida começar. Em campo se prova isso? Não se prova, porque o Juan Pablo ele consegue sim equilibrar as forças contra o Gustavo, não sei como. É o único jogador que ele consegue fazer frente no LP. É o Gustavo, que mesmo perdendo de 6-1 jogo passado, ele foi buscar o empate 6-6, depois ficou 7-7, aí 8-8. No finalzinho o Gustavo tomando o gol do Juan. E de novo acontece isso, ficou de novo 8-8. E o Gustavo toma um gol no finalzinho do Juan de novo por desatenção dele. Então cara, o Gustavo ele é melhor do que o Juan tecnicamente. Sim, é melhor do que o Juan. Mas isso não quer dizer que ele vai vencer sempre. O que não acontece. Eventualmente o Juan dá trabalho pra ele. Sempre o Juan dá trabalho pra ele, na verdade. Porque o Gustavo vence, quando ele vence é com dificuldade. O Gustavo ele até começa jogando melhor do que o Juan nessa partida. Mas o Juan logo consegue equilibrar as forças. E muitas vezes o Juan faz gol de longe no Gustavo, hein? Provando que é uma deficiência de Gustavo Cardoso, esse gol de longe. Então gente, eu acho que o Juan ele melhorou. O Juan melhorou muito do que ele era antigamente, conseguindo fazer frente ao Gustavo Cardoso, que por sua vez vem caindo, né, de novo. Continua sendo aquela mesma gangorra, é aquele mesmo Gustavo que eu falei. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo. Então o Gustavo continua sendo muito 880 no nosso LP Stadium. E o Juan continua fraco, verdade. O Juan é fraco, vamos ser sinceros. Mas contra o Gustavo é o jogo da vida dele, ele equilibra as forças e consegue arrancar um empate heróico. O Gustavo vence nos pênaltis. Mas quem teve o gosto de derrota foi o Gustavo, não foi o Juan. Porque tecnicamente quem é melhor é o Gustavo. Então ele tem a obrigação de vencer o Juan mais do que o Juan vencer ele. O que não acontece nesse histórico, repito. Então o empate pro Juan, mesmo perdendo nos pênaltis, foi maravilhoso pela circunstância do Juan, porque de novo ele consegue ser uma pedra no sapato do Gustavo. E o Gustavo continua sendo aquela velha gangorra, né, que a gente conhece. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Vamos ver se ele vai conseguir, o Gustavo Cardoso, agora contra o Marcos esse domingo, e contra o Juan, 7º confronto. Ele vai conseguir mostrar que ele tá realmente evoluindo ou ele continua sendo uma gangorra, né, gente? Vamos esperar para ver, mas um empate decepcionante pro Gustavo, que até venceu nos pênaltis 3-0. Boa vitória nos pênaltis. Mas quem saiu com gol de vitória nesse empate foi o Juan, não foi o Gustavo. Mesmo o Gustavo tendo vencido nos pênaltis. O Andrew versus Iago. Eu acho que o Iago, ele é um baita jogador, já tinha mostrado isso carregando um pouco o Samuel, né, naquela partida dupla que eles tiveram contra o Gustavo e o Gabriel da Glícia, o Juan Gabriel. E ele provou agora mais uma vez que no individual ele também consegue se sobressair. O Iago dominou a partida contra o Andrew, botando o Andrew no bolso, o que é difícil fazer, porque o Andrew é um baita jogador também. Mas o Iago foi lá e conseguiu colocar o Andrew no bolso. É isso que eu acho mais marcante nessa vitória do Iago. Chegou ao momento do jogo tá 7-0. Tava incríveis 7-0 para o Iago esse jogo. O Iago conseguiu vencer com muita facilidade o Andrew Aguiar, que por sua vez fez uma péssima partida contra o Iago, não conseguindo dar drible nenhum e nem se mostrar aquele jogador que ele costuma ser. Então o Iago é o terror da LP Stadium mesmo. Falo isso sem medo de errar. São 3 jogos, 3 vitórias do Iago. Iago segue 100% na LP Stadium. E o Andrew agora tem sua primeira derrota. Ele conheceu contra o Iago nesse amistoso. O Andrew, que não estava acostumado a perder, estava invicto, perde para o Iago tomando um sacode. Foi isso que aconteceu. Então o Andrew tem que rever seus conceitos de defesa. Muito mal a defesa do Andrew nesse jogo. E no ataque também foi ineficiente. O Iago dominou o jogo, botou o Andrew no bolso e venceu como quis. É isso que eu acho sobre essa partida. O Iago vai dar muito trabalho no torneio 7, galera. Principalmente se a dupla dele for o Andrew.
Porque eu já ouvi falar boatos aí, passarinho no meu ouvido dizendo, tem um passarinho, hein, por aí dizendo que o Andrew e o Iago vão fazer dupla no torneio 7. Se isso acontecer, é uma puta dupla. Desculpa o palavreado, mas é uma puta dupla. Uma dupla que vai tentar ser campeã e vai querer ser campeão no torneio. Então acho que eles têm muita chance os dois juntos de ser campeão, o Iago e o Andrew. Que dupla fantástica, gente. Mas analisando o jogo de agora, o individual, o Iago passeou contra o Andrew sem dar nenhuma chance para o Andrew fazer qualquer tipo de jogada que geralmente ele costuma fazer. Bem, então é isso, minha análise sobre essa partida aí. O Iago ele mostrou que ele é superior ao Andrew e rapidamente alcança o 7º lugar no ranking. Gustavo versus Tyson. O Tyson me surpreendeu, vou ser sincero. Eu não esperava que ele jogasse esse bolão todo que ele vinha jogando, mas ele mostrou que ele está evoluindo, o Tyson. Depois daquela vitória assim, que eu posso dizer, igual ping-pong, né, contra o Juan, que um fazia gol, outra hora o outro fazia, era um ataque. Ficava uma coisa meio maluca naquele jogo lá. O Tyson acabou vencendo de 14-9 o Juan. E agora ele enfrentou o Gustavo e dominou o Gustavo Cardoso. Então ficou mais feio ainda pro Gustavo. Então, resumindo, o Andrew não esperava nem nos seus piores pesadelos pegar essa surra que ele tomou do Iago. E vai ficar marcado, né, gente? Infelizmente vai ficar marcado na trajetória do Andrew essa peia que ele pegou aí. E o Tyson, muito melhor, né, gente? O Tyson foi muito melhor do que o Gustavo Cardoso. O Gustavo foi amplamente dominado pelo Tyson, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Gustavo contra o Tyson foi uma coisa catastrófica. Um cara que vinha já melhorando no torneio mostrou que não tá jogando nada, né? Contra o Tyson, que era um adversário melhor do que o Juan. Nós imaginávamos que o Gustavo ia sofrer alguma pressão. Mas eu ainda dava um ligeiro favoritismo pro Gustavo, até porque o Tyson venceu o Juan na época do torneio 4 com dificuldades. Então agora o Gustavo ele vai lá e pega uma surra do Tyson, que vence como quer. Primeiro tempo ele atropela o Gustavo no primeiro tempo e no segundo tempo apenas administra. Uma coisa parecida com o que o Antônio fez contra o Felipe. O Gustavo sem fazer muitas cócegas, mas vamos ser sinceros, né? No segundo tempo o Gustavo ele deu trabalho pro Tyson e o Tyson sofreu 4 bolas na trave também. Tem que levar em consideração isso. A análise tem que partir desse ponto também, no qual o Tyson teve 4 bolas na trave, que poderia ter se transformado em 4 gols. Aí a gente estava falando de uma virada sensacional do Gustavo Cardoso nesse momento. Mas como o futebol é bola na rede, o Tyson venceu. Eu acho que ele mereceu sim, entendeu? Ele tomou essa pressão no segundo tempo, tomando 4 bolas na trave, verdade. Mas não foi aquela pressão assim em sequência, as 4 bolas na trave em sequência, não foi. As 4 bolas na trave foi em 1 minuto, depois passou 1 minuto de novo, aí passou 30 segundos, aí tomando bola na trave. Mas enfim, tirando isso, o Gustavo não fez praticamente nada na partida. Eu acho que o Andrew mereceu sim essa vitória categórica em cima do Gustavo Cardoso. O Andrew, o Tyson melhorando cada vez mais, desculpa, não é o Andrew, é Tyson. O Tyson melhorando cada vez mais. E contra o Gustavo mostrou que é um baita jogador também. Gustavo Cardoso segue ladeira abaixo, hein, gente? 9º colocado no ranking agora. Gustavo segue decaindo. É isso que é minha opinião sobre o Gustavo. Denis versus Iago. Cara, que partida top, hein? Melhor do dia pra mim. Foi até melhor do que a do Felipe contra o Antônio, que tinha a maior expectativa. O Iago jogou bastante contra o Denis, vencendo até de maneira fácil no primeiro tempo o Denis. Aí no segundo tempo o Denis mostrou por que ele é o primeiro colocado do ranking, né, gente? O Iago que pensou que ia vencer o Denis de maneira fácil, como venceu o Andrew, mas só que tinha um porém. Era o Denis do outro lado. Não que o Andrew seja um péssimo jogador, não é isso. É que o Denis ele é muito cascudo. É isso que eu acho do Denis. Ele pode não ser aquele brilhantismo técnico, nunca foi. Nunca foi esse brilhantismo técnico. Mas o que o Denis tem muito é raça. Isso pode ter certeza que ele tem. Então na base da raça, do coração, o Denis consegue se sobressair ali, quase empatando o jogo. No final, o Andrew fez o 7º gol, o Denis jogou uma bola na trave, que passou por cima da trave, aquela bola ia ser um gol épico, ia empatar o jogo de novo, né? Porque ele já tinha buscado o empate, tomou um gol besta, o que geralmente acontece com o Denis também. Mas mostrou que é um cara cascudo, mano. Então acho que essa derrota pro Denis vai ser doída, vai, porque perdeu pro Iago, né? Que é um estreante. Mas ao mesmo tempo, o Denis ele tem que ficar orgulhoso disso, por causa que o Iago ele é um baita jogador e o Denis mostrou finalmente a sua força de campeão, que não tinha mostrado contra o Felipe ainda. Então, brilhante essa vitória do Iago, parabéns pra ele. E pro Denis, o Denis ele vai ter que rever algumas coisas, né, defensivas,
tá tomando uns gols muito besta. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ficar feliz porque conseguiu uma retomada impressionante, quase empata o jogo no finalzinho, mostrando que ele ainda é o primeiro do ranking. Pelos números e pelo futebol, sim, o Denis é um cara cascudo demais. Nunca subestime o Denis e nunca dê ele como morto. Iago tocando terror na LP Stadium, como eu já esperava. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Análises rápidas sobre algumas partidas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like para me ajudar a crescer e compartilhe para seus amigos. Até a próxima. Tchau.